Mateus capítulo 18, versículo 21, vamos ler. Está escrito assim o versículo 21 de Mateus capítulo 18. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Você pode assentar no seu lugar em nome de Jesus. Quero meditar com você sobre essa pergunta, esse questionamento do discípulo, o apóstolo Pedro, ao seu mestre. Jesus estava em uma série de ensinos direcionada aos seus discípulos. Jesus estava falando sobre como tratar, o faltoso, aquele que peca. Jesus estava ensinando sobre a questão do reino do céu, como eles deveriam proceder. E Pedro, naquela série de ensino, aproximou-se de Jesus para questionar a Cristo, perguntar a Cristo a respeito do perdão. E a pergunta de Pedro era: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Havia um ensino entre os rabis daquela época. Os rabis ensinavam que os judeus deviam perdoar alguém até 3 vezes. Então, se alguém errasse e pedisse perdão, essa pessoa era aconselhada a perdoar. Se ele errasse novamente e pedisse perdão, ela era aconselhada a perdoar. Até 3 vezes era um costume entre os judeus de perdoar, o ensino dado pelos rabis aos judeus para perdoar. E Pedro chegou para Jesus e disse: Quantas vezes, mestre? E ele disse: até 7 vezes. Então Pedro quis ser generoso, além do ensino que era passado pelos rabis. Enquanto os rabis ensinavam até 3 vezes, Pedro disse: Senhor, até 7. 7, que se você não sabe, é considerado o número da perfeição, É o dia que o Senhor descansou, Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então o 7º dia, o número 7 é considerado um número perfeito. Então Pedro quis ser generoso, disse: os rabis ensinam até 3, mas mestre, é até 7 vezes? Aí Jesus respondeu a Pedro. Jesus disse: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus foi além. Quando Jesus disse 70 vezes 7, não estava se referindo a você fazer um cálculo de quanto é 70 vezes 7, falar assim: aqui está a cota das pessoas comigo. Mas quando Jesus disse 70 vezes 7, Ele está dizendo que nós devemos perdoar sempre que alguém arrependido vier ao nosso encontro, clamar por perdão, clamar por misericórdia. O perdão se faz necessário na vida daquele que nasceu de novo. Amém, amados? Então você nasceu novamente em Cristo. E você é ensinado por aquilo que você recebeu de Cristo sobre a importância do perdão. Primeiro, nós fomos perdoados por Deus. Você chegou diante do Senhor com o coração quebrantado, arrependido de pecados gravíssimos, de coisas que talvez nem a pessoa mais próxima sua conhece, que você cometeu, o que você fez. Mas você chegou para Deus, clamou pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus se manifestou em tua vida, Deus te perdoou, tirou o sentimento de culpa, Deus te limpou as tuas vestes. E agora nós temos uma missão de ser com o próximo como o Senhor agiu conosco. E depois de Jesus dar essa resposta a Pedro, Jesus contou uma parábola a Pedro. Era a parábola do cobrador, do credor incompassivo, de um certo homem que devia uma certa quantidade para o rei. E o rei chamou ele até a sua sala para cobrar. E quando ele chegou diante do rei, o rei disse: me paga o que tu me deves. E ele disse: ó rei, ó Senhor, eu não tenho como lhe pagar. E aí ele se lançou aos pés do rei, clamando por misericórdia, porque o rei, havia um costume entre os judeus, que se você ficasse devendo e você não tivesse como pagar, para quitar a dívida, aquela pessoa podia pegar suas propriedades e até mesmo
os filhos ou ou a sua esposa, para que a dívida fosse paga. Então, aquele homem estava sob a ameaça de perder os seus filhos, de perder a sua esposa por conta da sua dívida. Ele disse, se lançou aos pés do rei: ó rei, eu não tenho condição de pagar, não tem como. E aí o rei teve misericórdia dele, o rei perdoou a sua dívida. Ele saiu do palácio alegre. Quem não fica alegre, irmãos? A justiça chega na porta de casa com um mandato: eu vim aqui para te tirar da casa e colocar essa casa à venda, porque a sua dívida não foi quitada. Isso tem que acontecer. Tem medidas, às vezes, chega a esse nível, na justiça. E aí, de repente, aquele oficial que chegou lá para colocar a placa de venda na casa disse: não, a dívida está perdoada. Irmãos, a alegria é imensa, Então aquele homem saiu dali feliz. Uma grande dívida que ele tinha com o rei foi perdoada. E logo que ele saiu, ele encontrou alguém que lhe devia um certo valor bem inferior ao que ele devia para o rei. E aí ele colocou o moço na parede, disse: me paga o que tu me deve. E aí o moço estava na mesma condição que ele se encontrava diante do rei. O moço disse: eu não tenho como lhe pagar. E aí ele se lançou aos pés daquele homem, clamando por misericórdia. E o homem disse: me paga o que tu me deve. Eu te lançarei na prisão, e tomarei teus filhos, tomarei tua esposa. Ele: eu não tenho como lhe pagar. Então aquele homem pegou aquele homem e jogou na prisão. Os servos do rei, sabendo que aquele homem tinha sido perdoado de uma dívida, ficaram indignados com a situação e foram diante do rei e falaram: rei, aquele que agora há pouco saiu daqui, que o Senhor lhe perdoou a dívida, ele encontrou alguém lá fora que lhe devia um valor, e ele cobrou, a pessoa não teve como pagar, e ele o lançou na prisão. O rei ficou furioso quando ouviu esse relato. Mandou chamar o homem. Quando o homem chegou diante dele, o rei não quis conversa, falou algo dizendo: servo maldito. O rei não quis nem ouvir as explicações daquele homem. O rei já foi questionando: servo maldito, recebestes e não soubestes dar. Agora eu irei te lançar na prisão, e tu só irás sair de lá quando me pagar tudo o que me deve. Quando é que aquele homem ia sair da prisão, irmãos? Nunca. Ele ia ficar preso eternamente, Porque ele recebeu uma graça e não compartilhou daquela graça. A Bíblia diz que nós devemos fazer aos homens aquilo que nós queremos que eles façam a nós mesmos. Então a questão do perdão é tão séria que Jesus disse que se você vier trazer a tua oferta diante do altar, e você lembrar que alguém tem algo contra você, você não deve entregar a sua oferta, mas você deve primeiro ir reconciliar com aquela pessoa que tem algo contra você, porque a falta de perdão interfere no nosso relacionamento com Deus, interfere nas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Existem bênçãos, coisas que nós não iremos viver enquanto não aprendemos a perdoar. E a falta de perdão, ela trava a vida da pessoa, ela impede a pessoa de viver feliz, ela impede a pessoa de prosperar, de caminhar, porque ela está presa naquela mágoa, ela está presa naquele ressentimento. Ela não tem intimidade, comunhão com Deus, porque ela quer algo de Deus que ela não está disponível para dar a outros. Eu estava lendo algo antes de vir para cá, eu achei algo interessante sobre perdão. No comentário sobre perdão, falava-se assim: há famílias, homens e mulheres que estão brigados dentro de casa. Cada um vai para um quarto orar a Deus. Só que a oração não sobe. Porque o apóstolo Pedro, ele disse que você que é casado precisa viver em harmonia com a sua esposa, com o seu marido, para que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus. Então a pessoa está lá, o marido e a esposa, cada um no canto orando a Deus, mas Deus está querendo que haja primeiro reconciliação. Então a falta de perdão, ela interfere no nosso relacionamento direto com Deus. Nós devemos sempre estar examinando a nós mesmos, a nossa procedência, o nosso caminhar,
Como é que nós temos agido com o próximo? Não guardar em nosso coração ressentimento, mágoa contra ninguém, para que isso não interfira no nosso relacionamento. O perdão não é só benefício para o outro, o perdão é benefício para quem perdoa. Porque quem perdoa, amados, está se livrando de ser um depósito de amargura, de ser um depósito de ódio. Enquanto o outro está vivendo a sua vida, aquele que não perdoa está travado. Sempre quando deita, lembra daquilo, não consegue dormir. Às vezes está almoçando, jantando, lembra daquilo, não perde a fome. Às vezes está num ambiente de alegria e de repente alguém toca naquele assunto. Ou de repente vem uma seta daquilo que aconteceu e muda o dia, muda o ambiente, muda a fisionomia da pessoa. A pessoa perde logo o prazer de estar naquele lugar, perde logo o prazer de continuar fazendo o que estava por conta do ressentimento, da mágoa dentro do coração. E Deus quer que você viva bem. Amém? Deus quer que você viva bem. Deus se importa com todas as áreas da sua vida. Deus quer que você viva bem emocionalmente. Deus quer que você viva bem espiritualmente. Deus quer que você viva bem fisicamente. E Ele tem princípios na sua palavra para que você viva bem. E a prática do perdão é um dos princípios para que você viva bem. É um dos princípios para que você viva bem com o teu semelhante. É um dos princípios para que você viva bem na presença de Deus. Diga glória a Deus. Então preste atenção em alguns pontos que eu tenho aqui a falar a você sobre perdão. Primeiro, se temos uma discussão ou um desentendimento com alguém, devemos praticar a reconciliação instantânea, compreendendo que os conflitos causam muito dano ao relacionamento dos envolvidos. Amém? Então, a ter uma discussão, um desentendimento com alguém, o que é que nós devemos fazer imediatamente? Reconciliar. A Bíblia diz que você não deve colocar o sol, a sua ira, o sol sobre a sua ira. O que é isso? Não passar o dia todo irado. Tem pessoas que não é só um dia que ela está irado, magoado, chateado, é anos. Anos ela está com aquele sentimento dentro de si, vivendo mal. E Deus quer que você viva bem. Deus quer que você abra o seu coração, você se achegue diante dele, entregue essa causa na mão dele. Talvez alguém foi injusto com você. Você ouviu palavras injustas que feriram o teu coração. Entregue essa causa nas mãos de Deus, porque Deus é justo e Ele faz justiça contra aqueles que tocam nos seus filhos. Entregue nas mãos do Senhor e descanse e libere perdão sobre quem te ofendeu. A Bíblia nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. Mas orar não é para que ele morra queimado por um raio, atropelado, mas é orar para que a graça do Senhor alcance o coração dele, para que a misericórdia do Senhor alcance, mude, para que ele tenha um encontro com o Senhor e seja mudado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e nunca mais fira alguém, nunca mais fale coisas inapropriadas para outro, haja com deslealdade com o outro. Nós devemos fazer aos homens aquilo que queremos que ele faça por nós. Veja Mateus capítulo 5, versículo 24, o que está escrito. Mateus 5, versículo 24, está escrito assim: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho,
para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Amém? Então, se temos uma discussão com alguém, o que devemos fazer? Reconciliar imediatamente. Porque se não for assim, irá causar danos, conflitos maiores no nosso relacionamento, seja familiar, seja de uma amizade, seja entre irmãos de Cristo. Esse versículo que nós lemos diz que nós devemos entrar em acordo sem demora com o nosso adversário enquanto ele está ao nosso caminho. Tem pessoas que passam a vida toda com alguém, só depois que a pessoa morre é que ele vai sentir o remorso, porque não pediu perdão, porque não acertou as contas. Às vezes dentro de casa a pessoa é mal com o irmão, mal com o pai, mal com a mãe, mal com o primo, sobrinho, mal com alguém que se relacionou no passado. A Bíblia diz que sem demora nós devemos nos reconciliar, entrar em acordo. E quando ela fala sem demora, antes o versículo é: se vieres trazer a tua oferta e lembrares. Veio a lembrança, o Espírito Santo trouxe, tem uma situação pendente, tem que entrar em acordo. O que nós temos que fazer? Sem demora. Sem demora liberar perdão. E se formos nós que ofendemos, pedir perdão. Amém, amados? Então olha só, quando ficarmos com raiva de alguém, é bom lembrar do versículo que diz, lá em Efésios 4:26, tem um versículo que diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe com que isso faça com que vocês pequem. Em outra tradução é: irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Então a ira acumulada, não resolvida, ela é uma porta aberta para quem? Para o diabo. Quantas pessoas iradas não matam o outro? Numa discussão de trânsito, numa discussão, às vezes dentro de casa, o marido fere a esposa fere o marido, dando lugar ao diabo, por conta da ira, tomou de conta, porque não deixou, não entrou em acordo, não agiu como Cristo ensinou que deveria agir. Então, se ficar irado, lembre-se logo do versículo: não irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. A ira faz parte do sentimento humano de indignação com alguma situação, mas ela não pode ser uma porta para pecarmos. Ela não pode ser uma porta para o diabo tomar conta, para o diabo interferir. E só liberando perdão, só entrando em acordo para fechar essa porta. Jesus, ele iguala o ressentimento, Jesus iguala o excesso de ira, a ira acumulada e provoca o ódio. Jesus iguala ao assassinato. Assassino não é só aquele que pega uma arma, vai lá e dá um tiro em alguém, uma faca, não é? Fura alguém e a pessoa morre. Mas assassino é aquele também que nutre o ódio dentro de si pelo outro. Às vezes ele só não tem coragem de ir lá e esganar o outro, mas ele tem vontade de fazer isso, de esganar, né? De cortar o pescoço, igual se faz com uma galinha. Ser assassino diante de Deus. Esse texto está lá em 1 João, você pode abrir? Em 1 João 3,15. 1 de João 3, versículo 15. Está escrito assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si. Amém? Essa palavra, veja só que palavra forte do Senhor ao nosso coração.
Todo aquele que odeia o seu irmão, segundo a palavra de Deus, é o quê? Assassino. E todo assassino não herdará o reino dos céus. O que o rei falou com o servo que foi perdoado e não perdoou? Vou te lançar na prisão, no lugar escuro, no lugar de tormento, e só irá sair de lá depois que me pagar o que deve. Então João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Jesus, pela boca de João, diz que todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. E os assassinos não herdarão o reino do céu. Irai-vos, mas não pequeis. Não nutra o ódio no seu coração. Não nutra a mágoa no seu coração contra alguém, mas dê lugar ao Espírito de Deus. Porque o fruto do Espírito Santo em nossa vida é tudo contrário àquilo que o acúmulo da ira pode querer trazer ao teu coração. O Espírito Santo nos dá mansidão, amor, domínio próprio, alegria, paz, bondade. Amém, amados? Então, desde o lugar ao Espírito Santo de Deus. Desde o lugar ao Espírito Santo. Veja só. Quando estivermos com raiva, temos que ter cuidado com a maneira como falamos com as pessoas, para que as palavras de ódio não tragam julgamento de Deus sobre nós. Então, ao ficarmos com raiva, nós temos que ter muito cuidado com a maneira como falamos com as pessoas. Tem momentos que é melhor ficar calado e primeiro orar, né? Esfriar a cabeça, se acalmar para tratar com o outro. Porque às vezes quer tratar com o outro na hora da ira e acaba falando o que não deve, recebendo sobre si o julgamento de Deus pelas suas palavras. Olha o que está escrito em Mateus 5:21. Veja Mateus capítulo 5, versículo 21. Amém? Encontraram? Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então você precisa tomar cuidado com as suas palavras quando se referir a alguém. Cuidado com o que você fala para a pessoa, porque se a ira dominar você, você vai falar coisas que não devia falar, atraindo sobre si o julgamento de Deus. É o que está escrito na palavra. Então, se você é alguém de gênio forte, aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com o Espírito Santo a ter domínio próprio. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, com bebida forte. Alguém embriagado com bebida forte, ele faz coisas que normalmente ele não faria. Às vezes eu estava cortando o cabelo no salão, o moço estava cortando meu cabelo e disse que tinha voltado para a igreja. O senhor voltou para a igreja? Voltei para Cristo. Essa noite passada eu acordei deitado na calçada de casa. Passei a noite bebendo, cheguei bêbado, a mulher não abriu a porta, eu dormi na calçada. E quando eu acordei, me senti envergonhado das pessoas passarem a porta da minha casa e me ver dormindo na calçada. Então alguém embriagado, cheio de álcool, não é? Faz coisas que normalmente ele não faria. Alguém cheio de ira, ele sai fora de si, faz coisas que na tranquilidade ele não faria. Não vos embriaguei com vinho, bebida forte, mas
enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Seja cheio com o Espírito Santo, tenha domínio próprio em nome de Jesus Cristo. Não refira palavras a alguém trazendo o julgamento de Deus para si. A Bíblia diz que nós prestaremos conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca, todo xingamento, toda palavra indecente, toda palavra maldosa, vai prestar conta diante de Deus. Então tem que ter cuidado com aquilo que sai, com aquilo que é proferido. Se você sente que a ira está querendo tomar conta de você, recorra ao Espírito Santo, peça a Ele por domínio, peça a Ele ajuda, ore, clame ao Senhor, seja paciente, espere no Senhor, que Ele é misericordioso. Pedro disse: Senhor, é até 7? Até queria ser generoso. Jesus disse: não, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7, quantas vezes for necessário, quantas vezes vier alguém clamando por misericórdia, tenha um coração disponível para perdoar. Amém, amados?